Mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora a gente vai falar sobre autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central significa que os governos não terão mais a capacidade de gerência sobre a política monetária do país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Igor Macedo de Lucena. Olá, Igor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde, é mais uma vez um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Igor. E justamente até dentro dessa fala que a Tayana nos disse há pouco, né, que os governos não terão mais a capacidade de gerência sobre a política monetária do país. Traduzindo isso para a população, o que significa? Bom, é importante a gente falar, antes de mais nada, que a política monetária, o que ela significa, né? A política monetária é a definição sobre como a moeda é administrada dentro de uma fronteira nacional. Então, a gente está falando de aumento do compulsório dos bancos, a gente está falando de aumento das taxas de juros, a gente está falando da possibilidade de marcos regulatórios dentro de sistemas de inflação, né? Do ponto de vista prático, acho que o que se alinha com as melhores práticas no mundo ocidental e também nos países asiáticos como Japão e China, principalmente Japão e Coreia do Sul, é a chamada autonomia do Banco Central. O que isso significa? Isso significa que os governantes de plantão do governo federal, eles não poderão demitir o presidente do Banco Central uma vez eleito e sua diretoria. De uma maneira geral, já existiram situações no passado onde governos colocavam taxas de juros mais baixas do que o ideal para a economia, o que gerava problemas inflacionários, e isso, de uma certa maneira, era chamado de algumas políticas populistas. O sistema de autonomia do Banco Central, basicamente, ele faz com que a eleição do presidente do Banco Central não seja na mesma época da eleição do presidente da República. E ele só poderá ser destituído agora através de um processo muito mais burocrático que envolve o próprio Senado da República e como se fosse uma espécie de impeachment. Isso seria uma coisa muito mais difícil de se fazer do que simplesmente demiti-lo, como o presidente da República pode demitir um ministro. Do ponto de vista prático, o presidente do Banco Central e a sua diretoria podem executar a política monetária, a decisão sobre taxas de juros, sobre regimes cambiais, basicamente de uma maneira independente, focando no longo prazo e na economia, e não apenas numa política de governo pré-determinada pelo governo central, pelo governo federal. Agora, explica um pouquinho também para quem está em casa, Igor, como que é feita hoje a eleição, né, do presidente do Banco Central? Isso deve mudar? Explica aí para a gente. Essa é a principal mudança que o Banco Central, que a autonomia do Banco Central faz. Hoje, como funciona? Hoje, o presidente da República, ao ser eleito, ele nomeia um presidente do Banco Central e ele passa esse nome ao Congresso, na verdade, especificamente ao Senado, onde ele é sabatinado e, após ser aprovado, toma posse. Porém, hoje, o presidente da República tem poderes para demitir o Banco Central e sua diretoria. Ou seja, a política monetária, que na maioria dos países desenvolvidos é uma política independente, fica, em última instância, ficava subordinada ao governo federal. Obviamente, no histórico, desde o Plano Real até hoje, poucos foram os presidentes do Banco Central que efetivamente não conseguiram ser independentes. A sua grande maioria, a gente está falando de Henrique Meirelles, Ilan Goldfein, a gente está falando de Pedro Malan, a gente está falando de Arminio Fraga, conseguiram ter graus de autonomia muito forte. Entretanto, outros casos não ocorreram. Outros casos a gente viu que taxas de juros foram alteradas de maneira populista, a gente viu que valores cambiais foram segurados, e isso é muito ruim, porque termina causando inflação e atingindo a capacidade de renda dos mais pobres. Então, de uma certa maneira, a missão do Banco Central, quando ele se torna independente, é ele se tornar o defensor da moeda, o defensor do poder de compra das pessoas, fazer com que o índice de inflação
fique relativamente estável para que o real, a nossa moeda, tenha poder de compra no longo prazo. A partir do momento que a gente vê esse novo projeto de lei sendo aprovado e a gente tem a independência do Banco Central, o que ele diz, o que ele altera? Ele altera que a eleição do presidente da sua diretoria vai se dar no terceiro ano do presidente da República e ele não será concomitante. Isso significa que agora, nesse ano, será obrigado a ter uma renovação do Banco Central e, com essa renovação, o próximo presidente da República eleito, seja a reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outro, ele não poderá, ao seu bel prazer, demitir o presidente e sua diretoria. Ele vai esperar o terceiro ano do seu mandato. Isso significa que, para os investidores nacionais e internacionais, a política monetária vai ser estabilizada, vai ser contínua de acordo com o que está sendo. Isso significa, na prática, a independência do Banco Central. A política monetária do Brasil se torna uma responsabilidade única e exclusiva da sua diretoria eleita com mandato independente. E, a partir desse momento, o presidente da República não pode demitir essa nova diretoria e nem esse novo presidente. Para fazer isso, vai ter que ser instalado como se fosse um processo administrativo dentro do próprio Banco Central e referendado no Senado. Isso seria basicamente feito com um conjunto de técnicas ou imperícias pela diretoria. Algo que é muito incomum, dado que o grau de profissionalismo e de experiência dos membros do Banco Central, desde a implantação do real, é muito alto. Então, na prática, o governo faz com que toda a política monetária baseada em definição de taxas de juros e controle de inflação no longo prazo seja gerida por profissionais que pensam no Brasil, no Estado, no longo prazo, não em apenas 4 anos de governo. Agora, Igor, uma outra questão, né? Nós, população em geral, a gente vai sentir essa consequência, né, de autonomia do Banco Central e todos os pormenores que você nos conta nesse momento. Em que tempo? Existe um tempo? A gente consegue entender essa mudança toda nos próximos meses? Como é que funciona efetivamente para que as pessoas entendam o que significa essa autonomia e o quanto ela será benéfica para a economia? Bom, ela será benéfica do ponto de vista macroeconômico, eu acho que eu consegui já explicar um pouco a ideia, mas do ponto de vista de bolsa dos consumidores, nos próximos 4 a 6 meses, a partir do momento que essa autonomia é vista e reconhecida por todos os investidores nacionais e internacionais, isso dá uma segurança maior de que os investimentos no Brasil, sejam eles em bolsa de valores, ou sejam eles em novos empreendimentos produtivos, novas fábricas, façam com que eles se tornem mais seguros. Ao tornar investimentos mais seguros, a tendência é que nós recebamos mais recursos externos, a gente vai ver uma entrada maior de dólares. A entrada maior de dólares no Brasil deve tender a uma diminuição dos preços, principalmente dos preços de commodities que são indexados em dólares. Então, na prática, para o bolso do brasileiro, a gente vai ver aí nos próximos 6 meses uma diminuição de preços de gasolina, preços indexados ao aço, ao ferro, para a construção civil. A gente vai ver, por exemplo, insumos voltados para o trigo, para a produção de pães, devem cair, porque todos esses insumos eles são precificados do ponto de vista internacional. E quando o Brasil assenta uma política monetária independente, coloca isso dentro de uma lei, nós nos equiparamos às melhores práticas internacionais do ponto de vista de política monetária. Eu gosto de dizer que o Brasil ele tem algumas maturidades, né? Nós conseguimos a maturidade fiscal, a maturidade cambial, porque nós temos várias reservas internacionais. Nós conseguimos a maturidade política, porque nós temos uma democracia sólida. E hoje nós conseguimos a maturidade monetária, que é a independência do Banco Central e a capacidade de uma moeda, do real ser reconhecido como uma moeda muito mais independente. Isso significa que os investidores vão alocar muito mais recursos no país com segurança, isso fazendo com que o risco país caia e o dólar caia.
Uma outra tendência positiva seria uma valorização do mercado acionário, então quem investe no mercado de ações vai ver um pouco de valorização dos seus ativos, e de uma maneira geral, os preços caindo com uma diminuição do dólar, a gente tem uma diminuição da inflação e, consequentemente, uma melhora do poder de compra da população. Ou seja, o Banco Central fazendo a economia, uma política monetária ativa pela sua própria independência, tornando as pessoas capazes de consumir mais com o seu próprio salário. Agora, Igor, e o quanto isso aproxima, então, a economia brasileira da economia de outros países do mundo? Olha, aproxima muito. A gente está falando de que países têm uma política de Banco Central independente. A gente está falando da Austrália e da Nova Zelândia, que iniciaram esse processo de regimes de meta de inflação e independência. A gente está falando do Banco Central Europeu, a gente está falando do Banco Real do Canadá, a gente está falando do Federal Reserve americano. Não são todos os bancos centrais que são independentes. Eu acho que isso é uma conquista da sociedade brasileira, eu acho que isso é uma conquista de colocar o Brasil num patamar muito mais elevado e que, muito provavelmente, tal como foi a implantação do Plano Real em 1994, isso é uma conquista para nós celebrarmos. De uma maneira, ainda que incipiente, vai fazer com que o real comece a melhorar o seu patamar de moeda especulativa para uma moeda que, no futuro próximo, se torne uma moeda referência para a América Latina. A gente já consegue ver isso em alguns países, como Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile, mas ainda é muito pouco. Paralelamente a isso, o Banco Central vai começar a trabalhar a externalização do real com operações internacionais, a possibilidade de contas correntes em dólares aqui no Brasil, tornando muito mais dinâmica a nossa economia e nos aproximando de uma economia internacional moderna. E eu acho que isso vai fazer com que, no longo prazo, a nossa moeda se valorize e nós tenhamos muito mais previsibilidade de investimentos. Previsibilidade de investimentos significa mais emprego para a população e mais renda para o Brasil. Justamente pegando esse seu gancho, Igor, falando de investimento, renda para o Brasil, fortalecendo, né? Você usou essa palavra, fortalecendo a economia, o quanto ter uma política monetária, como você disse, muito próxima de outras experiências, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, fortalece internamente o nosso real, que ultimamente vem sendo tão desvalorizado por essas crises econômicas e também com a pandemia. E se o Brasil demorou muito para dar essa autonomia para o Banco Central? Eu acho que sim, eu acho que a gente passou um pouco do ponto, tá? A gente tem que lembrar um pouco que o Brasil está aí entre as 10 maiores economias do planeta. Talvez a gente caia para a 11ª justamente pela nossa desvalorização cambial. A gente perdeu, nessa pandemia, cerca de 28% do nosso poder de compra em dólar, mas isso não significa que a gente não tenha a capacidade de recompor essa valorização cambial. E um dos passos fundamentais para isso é justamente uma independência do Banco Central. Vamos lembrar que o Banco Central é o guardião do real, né? O guardião do nosso poder de compra. Talvez, nos últimos 5, 6 anos, esse projeto de autonomia já tivesse que ter sido colocado em pauta. Por diversos motivos ideológicos, seja de esquerda ou seja de direita, isso não foi tratado. E eu queria aproveitar esse espaço para desmistificar um pouco dessa ideia de que quando a gente está falando de autonomia do Banco Central, a gente não está entregando o poder de decisão de compra ou o poder do real para banqueiros e para o setor financeiro, muito pelo contrário. A gente está colocando a política monetária brasileira na mão de pessoas extremamente competentes, técnicos, que enxergam na população e na economia brasileira como o bem maior do nosso país. Esses técnicos são efetivamente indicados pelo presidente da República e são aprovados pelo Senado. Então, a gente está falando de uma legitimidade democrática para a independência do Banco Central. Talvez o que muita gente não entenda é por que é que, diferentemente de outros cargos, o presidente da República não possa tirá-los. E eu acho que é uma questão de poder também. Eu gosto de dizer que existem 3 poderes na República, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário,
mas o Banco Central ele merece essa independência por ser uma espécie de quarto poder. Uma mudança de taxa de juros, uma mudança de taxa cambial, uma mudança regulatória do ponto de vista financeiro afeta a vida de todas as pessoas. Então, ele tem que ter independência para fazer o que é melhor para o país. Apesar de existirem, claro, nessa nova legislação, processos de controle, as decisões do Banco Central são decisões muito sérias. E o Banco Central brasileiro é um dos principais bancos centrais do mundo e é um dos bancos centrais que mais opera do ponto de vista internacional. Isso significa que a troca de dólares, a gente tem aproximadamente 365 bilhões de reservas de dólares, a gente está entre uma das 8 maiores reservas. Isso significa que a gente tem uma capacidade pujante de negociar e de ter uma resiliência contra choques externos. Então, nada mais lógico para uma economia como a brasileira de que a gente tenha um Banco Central moderno, independente, e que tenha a sua missão principal, que é a defesa da moeda, a defesa do poder de compra da população e a estabilidade da economia. Esses são os objetivos principais que o Banco Central tem, por lei, e que agora deve perseguir com muito mais afinco e muito mais interesse a partir desses anos de independência. Tá certo. Igor Macedo de Lucena, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a participação na Rede Alesp e sempre à disposição para esclarecer as novidades do Banco Central e de outros agentes financeiros num período de 2021, onde as reformas do Brasil e as reformas do Estado serão fundamentais para sairmos da crise. Perfeito. Obrigada, Igor. Bom dia e bom trabalho.